Ele compunha melodias que jamais havia ouvido, e descobriu que não estava sozinho ao piano. Há melodias que não nascem da prática, nem do estudo. Há harmonias que não se originam na mente, mas parecem descer. Alessandro era um homem comum, até o dia em que suas mãos, por vontade própria, começaram a dançar sobre as teclas de ébano e marfim. E delas, fluíam composições de uma beleza sobrenatural, complexas e profundas, que sua própria formação musical limitada jamais poderia explicar. Era como se ele fosse um rádio, sintonizado em uma estação celestial. Uma estação que tocava apenas para ele. Mas então, veio a sensação. Aquele frio na nuca. Aquele arrepio que não era de emoção, mas de presença. A inquietante certeza de que, na penumbra do seu estúdio, naquele espaço que ele julgava ser só seu, havia outros. Sussurros imperceptíveis que ditavam as notas. Sombras que se moviam no ritmo da música que ainda não havia sido escrita. Alessandro não estava a compor. Ele estava a transcrever. As partituras que se acumulavam em sua mesa não eram fruto do seu gênio, mas mensagens. Fragmentos de uma sinfonia maior, uma sinfonia que atravessava o véu mais fino do que imaginamos. Esta não é apenas uma história sobre música. É uma história real que rasga o tecido da nossa realidade e nos obriga a confrontar as perguntas mais antigas da humanidade: de onde vem a inspiração? O que é o gênio? E se a criatividade for, na verdade, uma colaboração? Prepare-se para uma jornada onde cada nota é uma pista, cada melodia é um segredo, e a maior composição de todas é a que vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre vida, morte e a eterna música das esferas. Porque Alessandro estava prestes a descobrir a identidade do seu parceiro invisível, e a resposta estava escrita nas partituras que ele, supostamente, criou sozinho. Imaginem esta cena comigo. Uma pequena cidade do interior, onde a madrugada é tão profunda que você quase pode ouvir o peso do silêncio. E é nesse manto de quietude que um som começa a flutuar pelas ruas adormecidas, o piano da casa de número 47. Dentro dela, está Alessandro. Um homem de apenas 35 anos, mas com os cabelos já pintados de prisma pela inquietação da alma. Um professor de música comum, que ensinava escalas para crianças durante o dia. Mas se você olhasse bem para seus olhos, perceberia que eles não estavam totalmente aqui. Pareciam sintonizados em uma frequência diferente, sempre escutando algo além do mundo físico, algo que vinha do outro lado do véu. Seu santuário era a sala com o piano vertical herdado da avó, um móvel que guardava mais do que memórias, que parecia guardar um portal. E era nas horas mais tardias, quando o mundo consciente adormecia, que as mãos de Alessandro se tornavam instrumentos de algo maior. Elas não tocavam, elas dançavam. E dessa dança, brotavam composições de uma complexidade e beleza que transcendiam completamente sua habilidade técnica. Sua esposa, Marina, era a testemunha silenciosa desse mistério. Ele não dorme direito há meses, ela sussurrava, dividida entre a preocupação e o deslumbramento. Acordo no meio da noite e o encontro ali, compondo músicas que são, assombrosamente lindas. Como se não fossem dele. E este é o detalhe que vai prender sua atenção e mudar completamente a forma como você vê a criatividade. Alessandro era um homem de fé simples. Frequentava o centro espírita toda quarta-feira, não em busca de espetáculo, mas de conforto. Sua busca era genuína, sua alma, generosa. Ele não era um vidente, nem um médium em transe. Era um homem comum, que de repente se tornou um canal. E é aí que a história dá um volta que vai gelar a sua espinha e fazer você questionar a origem de seus próprios pensamentos. Porque o que começou como belas melodias noturnas logo começou a mostrar um padrão. As músicas não eram aleatórias. Elas tinham uma assinatura, uma intenção.
E pior, ou melhor, Alessandro começou a perceber que não estava sozinho na sala. O que você faria se descobrisse que seus momentos de maior inspiração, na verdade não são seus? Que a sua mente criativa é um território compartilhado? Na sequência, você vai descobrir a primeira evidência concreta de que Alessandro estava se comunicando com algo, ou alguém, do outro lado. A revelação é tão perturbadora e fascinante que prometo, você nunca mais vai ouvir uma música da mesma forma. Aperte o play, porque o mistério está apenas começando. Aqui está o momento em que uma bênção curiosamente começa a se transformar em uma sombra. E é exatamente aqui que a sua percepção sobre inspiração e genialidade vai ser desmontada peça por peça. No início, era sutil. Uma gentileza. Alessandro se sentava ao piano após as 22 horas, um horário que, vocês sabem, não é mais nosso, é um horário em que o véu que separa os mundos fica mais fino, e suas mãos, simplesmente sabiam. Elas se moviam com uma autoridade, uma precisão que não era dele. Melodias complexas, arranjos sofisticados que sua formação musical mediana jamais poderia conceber brotavam como água de uma fonte. Era lindo, era divino. É estranho, Marina, ele confessava, olhando para as próprias mãos como se pertencessem a um estranho. É como se alguém estivesse me guiando. Eu apenas deixo acontecer. Era a explicação mais simples, a mais poética. Inspiração. Mas a inspiração não sussurra, não causa calafrios, não altera a temperatura da sala. E então, o conflito silencioso começou a se instalar. As gravações que ele fazia, porque ele precisava ouvir de dia, para acreditar no que havia criado de noite, mostravam uma assinatura musical inconfundível. Um estilo. Uma persona musical. Era consistente. E a pergunta começou a ecoar na mente dele, e provavelmente está ecoando na sua agora, de quem era essa assinatura? As semanas se arrastaram e a gentileza inicial deu lugar a uma intimidade cada vez mais invasiva. Uma brisa fria que serpenteava pela sala, insistente, num apartamento com janelas hermeticamente fechadas. Não era mais uma sensação de fluir, era uma sensação de ser habitado. De compartilhar o espaço não mais com uma musa etérea, mas com uma presença. E nos raros momentos de silêncio entre uma nota e outra, ele podia jurar, com a certeza que nasce na nuca e sobe pela espinha, que ouvia sussurros. Sussurros que não formavam palavras, mas que pareciam ditar melodias. A esposa, Marina, já não via deslumbramento, só preocupação. Você está ficando pálido, Alessandro. E essas olheiras? Ele era um espectro de si mesmo, um canal que estava sendo drenado. O piano já não era um refúgio, era um ímã, uma compulsão. Uma força que o puxava para a sala todas as noites, mesmo quando o corpo pedia clemência, mesmo quando o medo aconselhava resistência. E este é o ponto de virada que conecta a história fantástica de Alessandro com uma realidade universal e profundamente humana, o momento em que você olha no espelho e não reconhece a pessoa que olha de volta. O conflito interno se tornou uma guerra civil na alma dele. Será que estou enlouquecendo? Essa pergunta, simples e devastadora, é o território onde o divino encontra o patológico. Onde a fé esbarra no medo. Ele estava criando as músicas mais belas de sua vida, mas à custa do seu sono, da sua paz, da sua certeza de habitar o próprio corpo. O dom estava se revelando uma simbiose perigosa. Ele não era mais o compositor, era o instrumento. E a pergunta que assombrava suas noites em claro era: quem era o músico? E se eu disser que a próxima fase desta história é a que vai separar o real do imaginário de uma vez por todas? Que Alessandro, levado ao limite, decidiu buscar respostas no único lugar que poderia oferecê-las, o centro espírita que frequentava, e o que foi revelado lá não só confirmou suas suspeitas mais sombrias, mas também identificou a fonte.
O que vocês fariam se descobrissem que a voz na sua cabeça não é só sua? A resposta para Alessandro está chegando, e ela é mais chocante, e mais linda, do que qualquer um de nós poderia imaginar. Não saia daí, porque o próximo capítulo é onde o mistério encontra o seu nome. E então chegamos ao coração da tempestade. Ao momento que rasgou o véu de uma vez por todas e transformou uma história de mistério em um testemunho de profunda conexão espiritual. Preparem seus corações, porque o que vocês vão ouvir agora é a confirmação de que não estamos, e nunca estivemos, sozinhos. Foi numa noite onde a chuva batia na janela como uma percussão cósmica, anunciando que algo monumental estava prestes a acontecer. Alessandro estava ao piano, mas a sensação era diferente. O ar na sala não estava apenas frio, estava elétrico, denso, como se a própria realidade estivesse prestes a ceder. E então, ele viu. Não era uma sombra. Não era uma sugestão periférica. Era uma figura, translúcida e ao mesmo tempo vibrante, materializando-se ao seu lado. Um homem idoso, com trajes de uma época passada, com um semblante de uma serenidade absoluta e olhos que brilhavam com uma luz que não era deste mundo. O medo, aquele medo primitivo, não veio. No seu lugar, uma paz avassaladora inundou Alessandro, dissolvendo meses de angústia em um único instante. E então, a voz. Uma voz que não vinha pelos ouvidos, mas que nascia dentro da sua própria mente, suave como seda e firme como aço. Não temas, meu filho. O Espírito se apresentou, era o maestro Antônio. Um compositor que partiu deste mundo deixando para trás sua maior obra inacabada. E ele revelou a verdade que vai ecoar em cada um de vocês que já sentiu um impulso criativo inexplicável. Tu foste escolhido não pela tua técnica, mas pela pureza de tua alma e pela tua capacidade de se entregar sem resistência. Alessandro não estava enlouquecendo. Ele era um canal. Um médium musical. Suas mãos não eram mais apenas suas, elas eram um instrumento sagrado, um elo entre dimensões, através do qual gênios desencarnados podiam finalizar a sinfonia inacabada, dar vida ao concerto perdido, oferecer consolo através de melodias que transcendem a morte. Aqui, a história se abre de uma forma que vai tocar até o mais cético de vocês. Porque o maestro Antônio foi apenas o primeiro. A partir daquela noite, o estúdio de Alessandro tornou-se um verdadeiro salão de compositores do além. Uma jovem pianista, cuja carreira foi tragicamente interrompida, vinha para despejar sua alegria não vivida em arpejos vertiginosos. Um violinista virtuose, que partiu no auge, ditava os solos mais comoventes que Alessandro já transcreveu. Uma cantora de voz celestial canalizava, através dele, canções de esperança para os que ficaram no mundo material. Imaginem só, cada melodia que brotava daquele piano vertical, naquela cidade silenciosa, carregava em suas notas a história, o amor e a saudade de uma alma que ainda tinha algo a dizer. Alessandro não era mais um homem atormentado, era um porteiro cósmico, um colaborador na maior orquestra imaginável. E é agora que a narrativa atinge o seu clímax absoluto, porque o maestro Antônio trouxe um pedido específico, uma missão que eleva esta história de um fenômeno pessoal para uma mensagem universal. Ele revelou que as composições não eram aleatórias. Elas eram peças de um quebra-cabeça musical maior. Cada obra, de cada espírito, era uma parte de uma sinfonia da reconexão, uma composição coletiva destinada a ser ouvida como um todo, um trabalho que, quando completo, teria o poder de tocar os corações mais endurecidos e lembrar a humanidade de sua natureza espiritual. E Alessandro, o humilde professor, foi incumbido de uma tarefa monumental: transcrever, compilar e, um dia, revelar esta sinfonia ao mundo. Mas e aí? Ele conseguiu? Onde estão essas partituras? A sinfonia foi terminada? A revelação final, a que conecta cada um de nós a esta história, está prestes a chegar. O que os espíritos querem nos dizer através da música?
A resposta não está em um livro ou em uma lenda, mas nas notas que foram deixadas para trás. O próximo e último tópico não é um final, é um começo. É a prova tangível de que o amor e a arte são mais fortes do que a morte. Não perca, porque você vai querer ser uma das primeiras pessoas a ouvir este segredo. A sinfonia está quase completa. E então, meus amigos, chegamos ao momento em que a fé se tornou fato. O ponto de virada onde o sobrenatural desceu ao terreno firme da história e provou, com um simples registro em papel amarelado, que Alessandro não era um sonhador, era um arquivista do além. Esta é a reviravolta que vai calar qualquer ceticismo e tocar até o mais racional de vocês. Alessandro, agora um homem transformado pela certeza, não podia mais viver apenas na experiência etérea. Ele precisava de um registro terreno. Movido por uma urgência silenciosa, ele mergulhou nos arquivos empoeirados da cidade, naquele lugar que guarda a memória escrita de uma comunidade. E foi ali, entre gazetas antigas e registros paroquiais, que ele encontrou a prova. Marina, olha isso, sua voz saiu como um sopro, misto de triunfo e reverência. Na sua mão, tremulava uma fotografia sépia, desbotada pelo tempo. O rosto que encarava a câmera há mais de meio século era inconfundível, os mesmos olhos serenos, a mesma expressão bondosa, os mesmos traços. Era o maestro Antônio. A figura que se materializava em sua sala não era uma projeção de sua mente, era uma personalidade histórica, um compositor real, falecido há 50 anos, conhecido justamente por ter deixado um trabalho sacro, inacabado. A emoção dessa descoberta é algo que todos nós podemos relacionar, aquele instante em que uma intuição profunda, um saber da alma, é validado pelo mundo concreto. É o que acontece quando você sente que está no caminho certo e o universo lhe entrega uma confirmação impossível de ignorar. Mas Alessandro precisava de mais. Ele precisava de contexto, de entendimento. E foi ao sábio seu João, no centro espírita, que a missão ganhou seu verdadeiro e profundo significado. O velho dirigente, com sua voz que parecia carregar a sabedoria de eras, não mostrou surpresa. Mostrou reconhecimento. Meu filho, ele disse, citando a imortal sabedoria de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem da humanidade. E essas poucas palavras foram um terremoto na alma de Alessandro. Tudo fez sentido. Ele não era apenas um canal passivo para melodias perdidas. Ele era um instrumento ativo de consolação e elevação espiritual. As músicas não eram apenas belas, elas eram veículos. Cada nota era um fio de luz, cada harmonia um bálsamo, carregando vibrações de amor, esperança e cura para quem as ouvisse. Seu João explicou, com uma clareza que acalmou qualquer resquício de temor, os espíritos elevados usam todos os meios possíveis para nos trazer luz e consolo. A música, sendo a linguagem universal da alma, é um dos veículos mais poderosos para esta comunicação. E Alessandro entendeu. Seu dom não era para ser escondido, era para ser compartilhado. A decisão que ele tomou a seguir é o que transforma sua história de um fenômeno paranormal em um legado de amor. Ele começou a tocar publicamente no centro espírita. E o efeito foi transcendental. Pessoas em profundo luto encontravam um refúgio de paz inesperado nas melodias. Corações endurecidos pela vida se abriam em lágrimas catárticas. Era como se cada composição fosse uma mensagem personalizada do mundo espiritual, sintonizando-se com a dor de cada ouvinte e oferecendo o consolo exato de que precisavam. Alessandro finalmente havia encontrado não apenas a verdade, mas o propósito. Mas espera, você acha que a história termina aqui? Com um homem realizando sessões musicais em um centro espírita? O que eu vou contar agora é o segredo final, a peça que faltava no quebra-cabeça e que eleva esta narrativa a um patamar completamente novo.
porque as composições que Alessandro recebeu, aquela sinfonia da reconexão coletiva, continham uma mensagem codificada. Um padrão matemático e musical que, quando decifrado, aponta para uma verdade universal sobre a vida após a morte, capaz de impactar não apenas os que creem, mas a própria comunidade científica. E Alessandro, com a ajuda de um musicólogo que se interessou pelo caso, está a um passo de decifrar esse código. O próximo e último capítulo não é o fim da jornada, é a chave que vai abrir uma nova compreensão para todos nós. A revelação final está tão próxima que você quase pode senti-la no ar. Prepare-se, porque tudo o que você ouviu até agora foi apenas o prelúdio. A sinfonia verdadeira está prestes a começar. E assim, na quietude de uma vida que encontrou seu eixo, Alessandro descobriu a harmonia final, não apenas nas teclas do piano, mas dentro de si mesmo. Os meses se transformaram em uma nova rotina sagrada. O medo e a confusão deram lugar a um diálogo consciente, uma colaboração estabelecida com seus mentores espirituais. A casa não era mais assombrada, era sagrada. Marina, sua esposa, testemunhou a transformação não apenas no marido, mas no mundo ao seu redor. De espectadora assustada, ela se tornou a guardiã desse santuário doméstico. E quando pessoas começaram a vir de outras cidades, atraídas por uma esperança sussurrada, ela compreendeu: é como se nossa casa tivesse se tornado um pequeno santuário. E era. Cada melodia era uma prece, cada nota, um bálsamo. E então veio o momento que cristalizou para sempre o propósito de tudo. Uma menina de 8 anos, com o coração despedaçado pela recente partida do pai. Ela chegou fechada, um novelo de dor. Enquanto Alessandro tocava uma das melodias mais suaves do maestro Antônio, algo se quebrou, não era o pranto, era a barreira. A menina parou, seus olhos se arregalaram com um reconhecimento que não era deste mundo, e ela sussurrou para a mãe, com uma certeza que arrepiou a todos na sala: mamãe, o papai está aqui. Ele está dizendo que me ama e que está bem. Naquele instante, Alessandro entendeu as palavras de Kardec com a alma: a morte não é mais que uma transformação, uma mudança de estado. Ele não era apenas um músico, era uma ponte. Um elo vivo que provava, através da linguagem universal da música, que o amor é a única verdade que a morte não pode tocar. Sua jornada se tornou uma de preparação constante. Orai e vigiai não era mais um versículo distante, era sua ferramenta de trabalho. Quanto mais ele afinava seu próprio espírito com a prece e o estudo, mais nítida se tornava a sinfonia do invisível. Ele descobriu que todos nós somos portadores de uma centelha divina única. Alguns curam com as mãos, outros com a ciência, outros com a palavra. A sua centelha era a música, e seu uso era a mais pura caridade espiritual. Como está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, a bússola que guiou seus passos: cada um tem sua missão neste mundo, cada um deve trazer sua pedra para o edifício da humanidade. Alessandro encontrou sua pedra. E ele a colocou com amor. Hoje, sua vida é um legado em construção. Professor pela manhã, médium musical à noite. As composições que nascem do diálogo entre dois mundos foram gravadas em um álbum, e toda a renda, cada centavo, alimenta obras de caridade. O ciclo se completa, a consolação que chega do céu se transforma em pão, em remédio, em esperança bem aqui na terra. Sua história é um testemunho eterno de que somos, todos nós, instrumentos. E o mundo só encontrará sua melodia perfeita quando cada um de nós se entregar, com amor e humildade, para tocar a parte que lhe foi destinada. E agora, eu pergunto a você. Em meio à correria do seu dia a dia, entre obrigações e distrações, você já parou para escutar aquele sussurro interior? Aquela inclinação suave do coração, um talento natural que flui com facilidade, uma vontade de ajudar de uma forma específica que parece fazer o tempo parar.
Qual é a sua pedra única para o edifício da humanidade? Você é o canal para qual dom? Pense nisso. Reflita. O universo precisa da sua melodia única, assim como precisou das mãos de Alessandro. Deixe nos comentários, minha pedra é. Pode ser a palavra que conforta, a mão que acolhe, a arte que inspira, a paciência para ensinar, a coragem para liderar. Compartilhe a sua missão. Vamos inspirar uns aos outros com as infinitas formas de ser um instrumento do bem. Se esta história tocou o seu coração e expandiu a sua mente, faça duas coisas simples que nos ajudam a levar esta mensagem adiante. Deixe um like, é um gesto simples que diz eu entendi, e isso importa. Inscreva-se no canal, porque a jornada pela compreensão da vida, da morte e do nosso propósito não termina aqui. Há muito mais por vir. Agradeço do fundo do meu coração pelo seu tempo e por sua energia. Que a paz e a inspiração que emanam desta história ressoem em você por muito, muito tempo.